Começando agora, mais um episódio da 4ª temporada de sucesso aqui do Bora Escutar. O podcast inclusivo, eu falei inclusivo agora, primeiro para vocês ficarem sabendo que a gente vai incluir cada vez mais assuntos interessantes para você que está inscrito aqui no YouTube e que tem a oportunidade de ouvir pelo Spotify, do iTunes e todas as plataformas de áudio e tá assistindo, claro, aqui no YouTube. E ele não pode esquecer de ir nessa mãozinha aí, se inscrever também e compartilha com a galera o assunto que você quer saber mais aqui dentro do Bora Escutar. Então, galera, a gente tá aqui para mostrar o melhor para vocês durante esses 3 anos, agradecendo aos mais de 5 mil inscritos no nosso Bora Escutar. Hoje a gente vai trazer assunto muito bom e muito interessante para você. Então, fique ligado. Rola a vinheta. Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora escutar! É isso aí, pessoal. Bora escutar o nosso podcast criativo, divertido, colaborativo e agora, como eu falei, mais inclusivo que você pode encontrar na internet, no YouTube e em qualquer plataforma de áudio. E hoje aqui a gente tem uma coisa muito interessante para falar para vocês. Estamos entrando num período de eleições. Então várias pessoas mostram propostas, vários candidatos. É uma eleição um pouco que fria, né? As pessoas são acostumadas com eleições de prefeito, vereador, que é aquela coisa mais quente, mais na porta da tua casa, as pessoas, os candidatos mais ali, você tentando chegar mais perto deles. E essa eleição, ela é mais fria, ela é um pouquinho mais distante, porém, não deixa de ser interessante para você, da sua região, da sua cidade, da sua região, ou para nós aqui do Vale do Paraíba. Você que vai estar assistindo esse episódio no YouTube, ele vai ficar gravado aí para você depois estar dando uma olhada a hora que você quiser, ou se você vai para São Paulo, vai viajar, você pode estar escutando ele também no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todas as plataformas de áudio. Bom, hoje aqui eu estou recebendo uma pessoa que é uma pessoa interessante. Como você sabe, aqui no Bora Escutar só vem pessoas interessantes que possam passar coisas de valores para vocês, informações que você realmente precisa ter e fazer seu juízo de valor também, como que funciona aqui o Bora Escutar. Por isso, ele tem muita história para contar e também vai ter muita solução para a visão dele, que já está em um cargo político, e ele tem uma visão diferente, ele passa por todos os bairros aqui de Taubaté e também no Vale do Paraíba, e ele levantou uma quantidade de questões, uma quantidade de questões que vocês possam estar curiosos para saber. Bom, eu estou aqui com o Moisés, hoje ele é o Moisés Pirulito, ele é vereador em Taubaté, ele está licenciado do seu cargo, e ele está aqui para falar um pouquinho para a gente, e como é de praxe, a gente já vai falar para ele fazer o que a gente faz para os nossos convidados. Moisés, eu quero que você cumprimente a nossa audiência e já fale um pouquinho de você. Quem é Moisés Pirulito? Bom, obrigado por essa oportunidade, Júlio. É um prazer estar aqui nesse podcast tão conceituado aqui na região. É um prazer estar falando diretamente com você, conhecer um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história. Eu me chamo Moisés Luciano Pereira dos Santos, mais conhecido aqui na região por Moisés Pirulito. Estou no 2º mandato como vereador, né? Fui eleito em 2020, no primeiro mandato, na pandemia, e através do mandato eu praticamente aí tripliquei os votos, ou seja, o meu mandato foi aprovado pela população taubatiana. Hoje eu sou um dos vereadores mais votados da cidade e a gente tem uma atuação bacana aqui no Vale do Paraíba. Eu nasci no Vale do Paraíba, eu nasci na cidade de Lorena, São Paulo, lá no Vale Histórico, e vim para cá, para Taubaté, com os meus 23 anos de idade. Em 2004 eu vim para Taubaté, onde eu recomecei a minha vida praticamente do zero. Então, as minhas faculdades, a minha família, tudo eu
construir aqui nessa cidade de Taubaté, onde eu tenho muito carinho, muito apreço, e hoje eu posso retribuir para a população através de políticas públicas, né, de amor ao próximo, de ser uma ferramenta e um instrumento de justiça na vida das pessoas. Bom, é isso, a introdução. É muito bom isso, eu acho legal, eu acompanho seu trabalho, vejo a sua atuação na Câmara Municipal. Eu acho que a gente teve uma oportunidade de estar trabalhando junto aí, a minha esposa foi assessora de imprensa na campanha passada para prefeito, e a gente teve a oportunidade de ver como você é querido nos bairros, porque quando você levava a candidata até o bairro, a gente via como era esse carinho com você nos bairros, né? Isso mesmo. E quando a gente fala da questão de bairros, e uma coisa que eu questionei ontem no Facebook, algumas pessoas que estão, desculpa, outros candidatos devem ter ficado meio bravo comigo, que eu falei assim, né, que muitos não querem ser candidatos, mas nunca conseguiram ser vereador, não tem uma base política assim, Facebook, essas coisas, não vão dar uma base política para a pessoa. E não corre. O interessante para ser um deputado estadual é que você ande por toda a sua região. E conheça os problemas E conheça o problema tanto da sua cidade quanto da sua região. Aqui no nosso caso, da região do Vale do Paraíba. E pensando nisso, eu tenho uma pergunta muito legal para fazer para você, muito interessante para você. Para a gente rolar, para a gente poder rodar toda essa extensão do nosso vale, a gente precisa ter boas estradas. E boas estradas, sem esse trânsito pesado, sem a quantidade de acidente que tem. Isso não é só por economia, mas é também por segurança. Você mesmo, você não sabe disso, mas você mesmo quase que perdeu a vida na Dutra. Foi. Porque eu estava passando na hora. Nossa. E aí o pessoal falou assim, e aí até tirei uma foto e publiquei, até pensando como tino de jornalista, eu até publiquei, falando, vereador Pirulito sofre acidente na Dutra. Foi, eu acho que há uns 3, 4 anos ou mais. Mais ou menos isso. Que o cara te fechou, você saiu com o carro assim, embaixo do viaduto ali do São Pedro, né? Você tava passando na hora? Tava passando na hora. Caramba, então, isso a gente guarda para falar no podcast, como aqui é um podcast de bora escutar e histórias. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto, do que você pretende, né? A gente sabe que o deputado estadual, ele tem forças econômicas que pode trazer para a região, ele tem forças, ele está lá para fiscalizar o governo estadual e para ter um relacionamento legal com o governo estadual. E a gente depende, né? A Dutra é federal, mas a Carvalho Pinto ela é estadual. E há rumores que ela pode ter aí uma extensão. Eu queria saber de você rodando por tudo isso, qual a sua visão sobre esse assunto? Bom, vamos lá, Julinho. Dá para a gente tratar esse assunto dois assuntos em um ao mesmo tempo. Uhum. Estamos falando aí de 2 rodovias importantíssimas aqui na nossa região. Uma é a BR-116, a rodovia Presidente Dutra, e outra é a rodovia Oswaldo Cruz. Bom, todos sabem, todos que são da região que vão até o litoral, sabem a dificuldade que é para descer para Ubatuba. Passar 8 horas aí para andar alguns km é complicado, né? Ficar horas na estrada. E sempre tem acidente e sempre tem engarrafamento. Todas as vezes. É impressionante. É difícil a gente ver um final de semana que não está congestionado, que flui normalmente. Então a gente precisa de representatividade, de uma expressão de um deputado, de uma cobrança de um deputado ao governo do estado, para ter atenção aqui nessa região. É uma região de um eixo tão importante que liga Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui é um triângulo tão importante. E por que não tem investimento? Né? Será que é só porque a gente não tem deputados aqui da nossa região? Pois é. O Vale do Paraíba é carente de representatividade já há algum tempo. O último deputado, podemos citar aqui, é o Padre Afonso. Olha quantos anos o Padre Afonso já saiu do mandato. E nós nunca mais elegemos alguém da região. Então, é o papel do deputado estadual que vai até o governo do estado cobrar melhorias, se for o caso também para ir na Câmara dos Deputados, nos Ministérios dos Transportes, né, de rodovias, para poder cobrar melhorias e investimentos de infraestrutura nessa região. Então, quem vai para Campos?
pega aquela outra rodovia, como é que é o nome dela mesmo? Floriano Peixoto. Floriano Rodrigues Peixoto. Floriano Rodrigues Peixoto, isso mesmo. Pega essa rodovia, assim, é um Deus nos acuda, é perigoso demais, e a gente não vê investimento. Iluminação, sinalização, tem vários trevos, vários trechos que atravessam igual o de Tremembé, tudo escuro, mal iluminado. Então, assim, acontece muito acidente, a gente perde muitas vidas aqui na região. Que acaba afunilando, né, o trânsito, porque são coisas pequenas, são coisas estreitas, e aí afunila e é a hora que... Aí eu costumo dar um exemplo de São José dos Campos. São José dos Campos tem a Marginal, teve um investimento grande lá, pode ver que desafogou no trecho de São José dos Campos para cima, não tem muito trânsito, né, nessa parte da Dutra. Mas aqui, de Caçapava, do início de São José, Galo Branco, até Bananal, gente, é só por Deus. E principalmente dia de final de semana e feriados prolongados. Então, assim, precisa ter investimentos na nossa região para que desafogue o trânsito e as pessoas que estão utilizando essa BR-116 possam trafegar de forma com segurança, né, mais tranquilo, sem engarrafamento. Vamos chegar agora em outubro, vai virar um Deus nos acuda novamente, porque os romeiros, né, os devotos também utilizam a Dutra, que é o principal acesso à Aparecida do Norte. Então nós temos um trecho tão importante com poucos investimentos. Por quê? Porque nós não temos representatividade. A partir do momento que nós tivermos deputados que vão lá, cobram do governador, né, que corram atrás, tem os próprios recursos, né, para mandar para as cidades, para fazer melhorias de infraestrutura, monitoramentos e tudo mais, eu creio que isso vai sanar e vai melhorar a nossa região. Porque a gente sabe que dinheiro tem, né? Dinheiro para fazer tem, falta o quê? Projeto e união dos municípios também, porque tem partes que eles não podem, o município não pode mexer e aí fica naquele impasse. O município que manda naquilo e outra é a concessionária, daí fica nesses impasses, né? Vou te dar um exemplo. Antes, né, Taubaté, numa outra gestão atrás, tinha vários acessos de saída e entrada na cidade, tinha vários. Tinha mais ou menos 6 a 8 entradas e saídas do município. Agora se afunilou e cancelou algumas entradas e saídas do município. Um exemplo é próximo a Coplac e próximo lá a Plastic Omni. Lá próximo da Chácara Silvestre tinha um acesso que dava acesso ao Rio de Janeiro. Agora cortou aquele acesso, força todo mundo a ir ali pelo Horto, pela rodoviária nova, passar debaixo do túnel e pegar o acesso à Dutra. Aquele horário ali de pico, final de tarde, gente, é só por Deus, trava dos dois lados. Poxa, é falta de gestão, falta de gerenciamento, alguém que atua nas políticas públicas, que tenha boa vontade, né? Tanto do prefeito municipal, quanto se tivesse algum representante na região, algum deputado, porque ali é um problema que todos percebem a dificuldade que é para acessar a Dutra para ir sentido Rio de Janeiro. Ali é o famoso quilômetro 107. Quilômetro 107, qualquer acidente na Dutra que dê no horário de pico, você pode olhar. Quilômetro 107 está travado, tanto de um lado quanto de outro, né? É verdade. Ali trava tudo. É o quilômetro 107, é outro quilômetro que é o mais problemático passando por Taubaté. Agora, vamos falar um pouquinho da Carvalho Pinto. Existe um projeto, aí todo mundo está falando que existe um projeto da extensão dela, do prolongamento dela, se eu não me engano, até Aparecida. Sim, parece que foi feito um projeto para atuar em 3 fases, né? 3 etapas. Uma terminou até Taubaté. Aí a próxima etapa seria até em torno de Aparecida do Norte, Guaratinguetá. Só que ainda tem uma outra etapa que vai ficar, por enquanto, só tá nisso daqui, gente. Por enquanto só tá no papel. Nada. Só tá no papel por enquanto. Para que tire isso do papel e coloque isso em prática, porque o governo arrecada bastante recurso, tem dinheiro para fazer essas infraestruturas, é possível ser feito, mas tem que ter boa vontade política e tem que ter pessoas que chamam a responsabilidade e vão até o palácio do governador para bater lá e cobrar para que isso saia do papel, né? Fizeram até uma frente parlamentar na Lesp, mas parece que não andou, não caminhou. Ou seja, parece que a gente não tem representatividade. Então, eu me proponho a isso, né? E essa será uma das pautas, uma das brigas que nós vamos estar encabeçando, para que isso fortaleça a nossa região. Fortalecendo a nossa região e melhorando o tráfego
o acesso, pode vir mais indústrias, a gente melhora a geração de emprego, né? Isso vai melhorar as instalações de novas empresas. Então, vai fortalecer a região. Quanta gente aí nas cidades pequenas, Lorena, Guará, Potim, né, Roseira, que reclama que não tem empresa, não tem emprego, falta emprego no município. Sabe por quê? Porque não tem políticas públicas para nossa região. As indústrias vão querer vir para cá, sendo que mal tem acesso à Dutra. Então, assim, é questão de gestão. Por isso eu estudei bastante. Eu cheguei a fazer 4 faculdades. Eu cheguei a fazer comunicação social, da primeira turma da Anhanguera. Após isso, eu fiz, após comunicação social, fiz gestão pública. Depois eu entrei numa pós-graduação de gerência de cidades e concluí há 2 anos atrás, mestrado na Unital de desenvolvimento regional. Para não falar groselha, não falar bobeira, né? Para saber onde cobrar, como, onde e quando cobrar, né? Dos poderes. E além dessas 2 estradas, você também tem estudado bastante a questão da possibilidade da duplicação do Oswaldo Cruz, né? Isso aí, nós já estamos terminando aí alguns estudos para a gente, inclusive nós vamos gravar um vídeo hoje no final da tarde e amanhã a gente conclui esse vídeo para soltar sobre essa matéria da Dutra, da Carvalho Pinto e da Oswaldo Cruz. E como vocês pensam em dar essa mobilidade maior? Sendo que hoje, assim, a gente, lógico, depende de projetos, né? E hoje a gente vê dificuldades nas laterais, por exemplo, Taubaté, se você quiser fazer na Dutra, a Dutra já é federal, mas na Carvalho Pinto você vai ter onde ela passa, que eu não sei, não tenho certeza se passa por Quiririm ou se ela por cima. Você já tem ideia disso? Se vai ter desapropriação? Como que funciona esse projeto? Júlio, para você ter noção, está em fase de estudo ainda, implantação. Os caras mal terminaram, concluíram a parte do documento, do papel. Então não tem nem projeto, tá muito cru. Por isso que eu estou te falando, a gente precisa de representação. A gente precisa eleger alguém aqui do Vale do Paraíba que brigue pelo Vale, que more aqui no Vale. Perfeito. Né, que tenha família aqui no Vale do Paraíba para poder brigar com propriedade. Porque a gente vê, né, deputados de outras regiões, vêm aqui na nossa região, são 2,5 milhões de eleitores, vêm aqui, arranca a voto da nossa população do Vale do Paraíba, mas depois eles vão investir recursos na região deles, na cidade deles, não na nossa região. E agora eu vejo que também você tem uma estudada sobre a questão de todas essas mudanças na estrada, todo esse desenvolvimento rodoviário, de extensão, de prolongamento, de expansão, de duplicação. Eu vi que você também tem uma visão sobre o fortalecimento do turismo, né? As pessoas, você mesmo citou, em outubro nós vamos ter a questão dos romeiros. Mas existe, eu acho que quase ninguém olha para isso, acho que tem que ter mesmo um deputado daqui para olhar para a questão daquele caminho da fé. O Vale da Fé, né? Que então, ele tem uma rota. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensa sobre isso, qual que é o seu projeto, o que você pensa em dar mais gás a isso. Bom, Júlio, primeiramente a gente tem que se preocupar com vidas, né, com as pessoas. E tantas pessoas que usam da sua fé ali para estar aí tendo um momento de agradecimento, de gratidão por algum feito que conquistou e utiliza essas rotas. E essas rotas, essa rota da fé, você passa por caminhos cheios de buracos, escuros, sabe? Várias encruzilhadas perigosas. Então, assim, a pessoa tem que usar a fé 2 vezes, para ir agradecer e para conseguir chegar. Agradecer que chegou, né? E depois agradecer que chegou. Então, é complicado. Eu sou cristão, né, desde berço. Eu tenho um carinho, um olhar especial para isso. E eu creio que se a gente conseguir chegar lá, como deputado estadual, essa vai ser uma das nossas prioridades. Enviar recursos aos municípios por onde passa essa rota, para poder os municípios investir nessa infraestrutura no município, para dar maior segurança para o seu município que sai daquela cidade para ir até Aparecida do Norte. Isso é importante você falar que tem que ter um candidato, um representante aqui da região, principalmente nessas vias, porque na minha visão, assim, hoje se fala muito, o pessoal que não é daqui, candidatos que não são daqui, eles não têm essa visão que você tem. Por exemplo, essa questão da Rota da Fé. É segurança, é infraestrutura.
Fortalece o pequeno empreendedor, o cara que serve o cafezinho, o cara que tem um restaurantezinho Tem um comércio na roça, ali, né? Que tem um comércio, fortalece aquele pessoal. É verdade. Porque os caras estão Você falando... cria oportunidades. Cria oportunidade. Você vê por IA aí, os caras criando que o governo federal, o pessoal do governo federal quer fazer uma passarela que vai pegar adulto inteiro, não tem espaço. Né? Que eles falam assim, nós vamos fazer um corredor religioso do lado da Dutra. Por que não fazer um negócio que você vai tirar? Vamos lá. Por meio ambiente, para saúde. O cara que tá rodando na Dutra, ele tá respirando só poluição. É caminhão, é dióxido de carbono, o cara tá só respirando poluição e tá sujando, né? Porque você vê depois que passa, como que fica. Verdade. Agora, por que não investir nessa rota da fé? Fortalece esses mercadinhos, dá segurança, põe imposto tem a polícia florestal que fica por ali, põe imposto de polícia florestal, põe o cara para ficar mais seguro, para ele fazer cumprir a missão dele com fé, e coisas que nenhum representante daqui conhece. Nunca passeou por isso. Nunca foi lá passear. Quem são os caras, os grupos melhores que podem explicar isso para qualquer pessoa? São os caras, os ciclistas. Os caras que fazem bike, que eles fazem todas essas rotas. E você já percebeu que todo ano tem mortos, tanto pedestre quanto ciclistas, tem mortos? Tem vítimas na Dutra. Tem morte, sempre tem. Tem morte, tem até assalto. Né? Então, assim, em vez do cara falar, não, nós vamos investir milhões para fazer um corredor, por que não investe esses milhões? Porque passa em várias cidades, né? E é eixo com o Rio, São Paulo, porque tem a parte do Rio, tem a parte de Minas, tem gente que desce de Minas, São Paulo. Uma boa visão essa, viu? É isso aí. Só quem mora aqui na região sabe as dores e as necessidades da nossa região. Vai ter gente agora que vai vir da capital, da região de Campinas, da região de Barretos, São Carlos, vários lugares de São Paulo vão vir para cá agora pedir o seu voto. Mas será que depois, durante esses 4 anos, eles vão ter atenção com o nosso município? Vão mandar emendas, recursos para o seu município? Vão estar fiscalizando as emendas e melhorias para ver se vão estar chegando na linha de frente, que é a população? Então, fica isso para você refletir. Cara, um assunto muito interessante, agora mudando de rodovia, para falar de gente, né? Para falar de benefício, que é uma coisa que tem em algumas cidades, nós temos aqui, eu acho que várias outras pessoas não têm, que é a questão do bom prato. O que você pode nos falar sobre o bom prato? Em Taubaté já tem a questão do bom prato, certo? Que é excelente. Né? Que funciona muito bem, atende uma boa parte dessa população, tem muita demanda, muito público para atender essas demandas. Mas, assim, tem um outro projeto que ficou parado desde 2014, que é para Pindamonhangaba, que é a PL 1352 de 2014. Está parado isso em algum lugar. Se tivesse hoje um deputado efetivo, um deputado eleito da região, esse projeto não era para estar parado no papel. Não, já tinha levantado lá. Já era para ter sido executado. Né? E a população de baixa renda, as comunidades, a população mais carente de Pindamonhangaba, que tem bastante, né? Eu queria até pegar um gancho, eu fui fazer uma visita no Araretama esses dias, eu encontrei lá uma rua inteira escura, cheio de escorpião, não tem nem nome de rua, e as casas, a maioria, eu visitei casa por casa lá, não tem nem gás para cozinhar, eles cozinham fogão a lenha, com lenha. Então, assim, população de baixa renda mesmo, população carente que necessita de políticas públicas de verdade. Nós saímos de lá, eu e a minha esposa, nós saímos de lá com nó na garganta, com o olho lagrimejando, sentindo a dor daquela população ali. Então, assim, um bom prato na cidade de Pindamonhangaba ia ser excepcional se esse projeto saísse do papel e virasse uma realidade na vida das pessoas. Mas só vai virar realidade quando tiver alguém que realmente que se importe e que se preocupe com a população e sinta as dores da população e buscar isso e tirar isso do papel lá do governo do estado. E porque lá, assim, hoje a gente vê como funciona em Taubaté, poxa, é barato. Não serve só para carente, serve para o pessoal do comércio, né? Que trabalha todos os dias, que não pode ficar comendo em restaurante, não dá tempo de preparar a marmita, também utiliza do Bom Prato. Então é muito bom esse projeto do Bom Prato através do governo do estado. Mas isso só vai virar realidade se tiver, de fato, alguém à altura, né? Que sinta a necessidade da população e busque esses recursos
para que virem realidade de políticas públicas na vida das pessoas. Moisés, e quando você fala do Bom Prato, fala um pouquinho dos seus projetos, que você tem andado aí nas cidades, né? Em todas as cidades do Vale. Fala um pouco pra gente do que você tem sentido das dificuldades da pessoa, além da questão das rodovias, que ela envolve todo o desenvolvimento econômico, fortalece a segurança, né, da vida do motorista. E também vamos falar um pouquinho de saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o lado da saúde. Eu tenho visto que você tem cobrado em Taubaté bastante alguns postos de saúde, inclusive até teve alguns episódios envolvendo a sua vida particular também com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco em forma de como você se sentir melhor, da sua percepção com o lado da saúde. Tá, vamos lá. Pela minha percepção, a saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer gestor, de qualquer prefeito ou de qualquer governador. Se você for lá do outro lado do estado de São Paulo e fizer uma pesquisa, você vai ver que saúde é o top número 1. Se você vier para cá do lado do Vale do Paraíba, você vai ver que a saúde é o principal assunto do momento, a saúde precária. E é complicado, sabe por quê? Eu tenho andado aqui no Vale do Paraíba, em alguns municípios, e eles não têm o básico, Julinho. Eles não têm o básico. Nós não estamos falando de especialidades, nós não estamos falando de equipamentos ultra sofisticados, não. Nós estamos falando de políticas públicas na área da saúde, que é o básico, é o mínimo. Então, assim, nós vamos, por exemplo, eu fui em Aparecida do Norte, comecei a conversar lá com o pessoal, eles não têm o básico. Você pergunta para qualquer pessoa, qual é o básico da saúde? Poxa, tem que ter numa cidade um geriatra, né, para atender os idosos, tem que ter um ginecologista para atender as mulheres, um pediatra para atender as crianças e um clínico geral para fazer os encaminhamentos. Isso é um básico que tem que ter no município. Isso é o básico do básico, gente, tá? Isso é muito básico. Tem outras especialidades básicas também que seria importante ter, mas nós estamos falando do feijão com arroz. E isso não tem nos municípios. Você encontra a maioria dos municípios pequenos aqui da região apenas clínico geral. Então, assim, falta o geriatra para atender o idoso, falta o ginecologista para atender as mulheres. Até mesmo aqui em Taubaté, que é uma cidade grande, eu recebi uma reclamação no postinho do Residencial do Sítio de Santo Antônio, que tinha gente tentando marcar desde fevereiro desse ano. Nós estamos em agosto. Em agosto. Desde fevereiro que estão tentando marcar ginecologista e não consegue. Você já imaginou quantas mulheres podem estar com problema hoje no colo do útero, pode estar com algum problema, desenvolvendo alguma enfermidade ou alguma doença e não consegue descobrir? Porque não consegue nem a consulta do ginecologista. Isso chega a ser um absurdo. Isso nós estamos falando de Taubaté, que é uma cidade metrópole, referência na saúde, tem um hospital escola, uma cidade universitária onde tem medicina, né, faculdade de medicina. Imagina agora, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra, Paraibuna, Natividade da Serra, Lagoinha, né, Roseira, Jambeiro. Imagina essas cidades pequenas. O que esse povo não sofre sem uma especialidade médica, sem um médico para atender o básico, para marcar uma consulta, pedir um exame, né? Então, assim, muitas pessoas estão sofrendo, até mesmo perdendo as suas vidas, sem antes descobrir ou diagnosticar o que tem. Isso é um absurdo. Eu tenho ficado assustado com essas andanças minhas pelo Vale do Paraíba para descobrir a realidade dessas pessoas. Tem pessoas lá que estão aguardando há 1 ano um tipo de exame. Eu fui na cidade de Lorena, estava conversando lá com uma senhora, a senhora falou para mim, olha, ligaram para mim falando que uma vaga da minha mãe saiu, depois de 2 anos e meio, aguardando uma consulta, uma vaga. Ligaram para mim, a minha mãe já tinha morrido há 1 ano e meio. Nossa. Eu falei, olha, pode dar essa vaga para outra pessoa, porque a minha mãe já faleceu. Imagina quantas pessoas estão nessa situação, gente. Por isso que uma das minhas principais bandeiras dentro dessa disputa aí do Estado, por ser deputado estadual, pelo Vale do Paraíba, vai ser a questão da diálise, hemodiálise e a questão da rede Hebe Camargo, que trata sobre oncologia. Tá? Bom, isso a gente vai falar Hebe Camargo, a rede Hebe Camargo, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tá na hora
da gente dar uma faturada, né? A galera que apoia aí o Bora Escutar, a Uma Vox Comunicação, a Rinodê lá com o Márcio Matos e também a Fiesa Consórcio, que tem o vídeo da Fiesa Consórcio que você vai ver agora, conhecer o nosso amigo Diego Vogado. O cara tá ficando milionário, viu? Bateu 1 bilhão de negócios aqui no Vale do Paraíba com a Fiesa Consórcio. Eu até falei para ele que tô mandando a nova proposta de patrocínio para ele, para aumentar mais pra gente aqui, né, Diegão? Justo. Vamos aumentar. Você falou que até que ia trazer uns caras para nós, vamos aumentar aqui pra gente. Então, vamos lá ver os nossos patrocinadores. Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos e quero convidar você para conhecer a nossa empresa. A Fiesa Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente, onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançar seus objetivos. Somos pioneiro na questão da meia parcela, onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. A HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. A HS Consórcio e Fiesa Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios. Bom, como prometi, passou toda essa galera aí, a galera que tá aí nos apoiando aqui no Bora Escutar. Então você pode entrar, você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, entra na descrição que tem lá todos os links dos nossos apoiadores. Então, se você tem interesse de contratar qualquer desses serviços, entra lá, eles vão atender vocês, olha, prontamente. Entrou, mandou, os caras já te respondem, beleza? Então, voltando aqui com o Moisés, candidato a deputado estadual aqui, para representar a nossa região aqui de Taubaté, Vale do Paraíba, região do Vale do Paraíba, eu queria que ele falasse um pouco, Moisés, eu queria que você fale um pouco sobre a questão do apoio que você está dando no projeto Silêncio, é isso? Isso, um projeto Silêncio que Grita. É um projeto da Ana Carolina de Oliveira, a mãe da Isabela Nardoni. Vocês se lembram daquele caso que repercutiu nacionalmente? Então, aquela perda da Ana Carolina se tornou num legado, num chamado para a vida dela, para ajudar outras crianças, outras famílias que passam por esse problema e é o silêncio que grita. O nome do projeto dela é o Silêncio que Grita. Porque muitas das vezes acontece dentro das casas e ninguém fica sabendo. Os vizinhos não ficam sabendo. As crianças às vezes são violentadas, são abusadas, né? São agredidas e ninguém fica sabendo. Então, esse projeto da Ana Carolina de Oliveira é um projeto maravilhoso que tem uma repercussão muito grande. A Ana Carolina, ela vem candidata aí a deputada federal. Eu tenho certeza que vai ser uma das mais votadas do Brasil. Tem um projeto maravilhoso que tem um legado, né? E ela briga por uma causa que são as crianças, os jovens e os adolescentes. Projeto maravilhoso, inclusive, ela estará aqui conosco no dia 4 e no dia 5 de setembro. Será numa sexta e num sábado. Anote aí na sua agenda. Ela vai estar com a gente em São José dos Campos, pela manhã, no dia 4, e à tarde em Taubaté. E depois, no dia 5, ela vai estar com a gente em Campos do Jordão, numa palestra, e encerrando a turnê dela aqui em Pindamonhangaba, na Faculdade FUNVIC. Então você não pode perder, nós vamos divulgar o link aí para fazer inscrições.
Lembrando que será de forma gratuita para todos, e todos podem participar, chegar perto dela, tirar foto, cumprimentá-la, porque foi uma figura assim... Ela é uma figura ilustre, é uma mulher maravilhosa, simples, humilde, mas de raiz, de opinião, mulher forte, guerreira, e tem um legado, uma causa muito nobre, que são as crianças. E combina comigo, né? Apelido Pirulito, Moisés Pirulito. Esse apelido ganhei num projeto social lá na Chácara Silvestre. Por quê? Lidando com crianças. Essa é a nossa pauta, essa é a nossa bandeira, e por isso que deu essa casada tão boa de fazer essa dobra com alguém tão especial, tão importante a nível federal, né, na Câmara dos Deputados, e ter alguém representando também as crianças aqui na Lesp, que é essa bandeira nossa. É muito interessante esse projeto, sim, sabe? Eu vou lá para conhecer, pode ser bem interessante, porque, assim, eu já entrevistei delegada aqui, a doutora Ana Paula Bittencourt, filha do Bittencourt, grande delegado Bittencourt, o Roberto deve conhecer ele também, a galera toda do Vale conhece, ela esteve aqui, e um assunto que casa com esse projeto, que é como ouvir as crianças, e ela faz esse treinamento das pessoas para ouvir a criança, uma escuta especializada, escuta especializada de pessoas que sofrem violência, e daí tem a violência da mulher e tal, porque ela a Polícia Civil estava aquém desse tipo de tratar esse assunto, porque como que vai ouvir uma criança? Como que vai ouvir uma... Então, esse trabalho é muito legal, eu acho que casa bem, quem sabe um dia trazer a Ana Carolina e a doutora Bittencourt aqui para fazer um podcast pra gente falar isso, e o Pirulito junto aqui para ir ajudando eu mediar os assuntos. É isso quem aí. sabe, né? Com certeza. Bom, agora vamos falar, a gente tá falando de criança, tanto atendimento legal quanto atendimento de saúde da criança também, que ela passa procedimento até psicológico e tal. E falando de saúde, dando gancho a isso, vamos falar um pouquinho sobre os hospitais regionais da região. O que você vê? Você falou para mim que teve dando uma passeada, ó, você que viu ele lá, provavelmente o Pirulito vai voltar nos hospitais regionais de Guará, Caraguá, São José. Ó, fica esperto, vai lá cobrar que ele vai estar lá para ouvir você. Ele vai estar na porta de todos esses hospitais aí, porque o homem tá rodando o Vale Litoral. Fala para mim, o que você sentiu fazendo essas visitas aí, o Moisés? Julinho, eu vi muita judiação com a nossa população. Cara, assim, impressionante como a nossa população sofre com a questão da saúde. A gente vê senhoras, idosos, idosas, a gente vê mulheres gestantes fazendo tratamento, saem de sua cidade cedinho, 4, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, vêm para Taubaté para fazer o tratamento, fica aguardando esperar a sua vez, fica lá tremendo de fome, a gente perdendo, quase desmaiando naqueles banquinhos ali do lado, próximo ao pronto-socorro. E as pessoas, lá tem viaturas lá paradas de Roseira, de Pinda, de Potim, de Aparecida, tem de tudo quanto é cidade, Guaratinguetá. Então, assim, tem vários municípios, a área aqui de Redenção, Natividade, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, vem tudo para cá, vem fazer exames, vem fazer o tratamento aqui, e esses carros saem muito cedo para lá. E muitas das vezes sem dignidade alguma para esses pacientes. Ficam horas lá esperando, próximo de alguns carrinhos de lanche ali, sentindo o cheirinho, às vezes não tem dinheiro para comprar. Fica com fome, porque às vezes não tem dinheiro, não tem dinheiro. E tem que esperar a hora certa de voltar embora para suas cidades. Então, assim, esse povo sofre, gente. E só quem sente na pele sabe como é difícil. E eu, como deputado federal, eu quero lutar muito por isso, para dar dignidade para essas pessoas. Eu, como deputado estadual, eu quero brigar por isso. Né? Um dia, quem sabe, eu chego lá como federal. Mas, a princípio, eu estou subindo uma escadinha aí, uma projeção política. Quem sabe a gente pode levar esse assunto lá para a Câmara dos Deputados, por isso que eu falei até federal, mas é uma causa assim que vem lá do nível nacional da União, vem para o Estado e para os municípios. Se não melhorar lá em cima, não melhora no Estado. E também os municípios vão sempre ficar capengando, tentando buscar soluções e não acham. Essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento, diálise, hemodiálise, tratamento de câncer, sofrem muito nas portas dos hospitais e das unidades que fazem esse tipo de tratamento. Moisés, uma coisa que me passou até, eu tive
um caso que eu tive que ficar no hospital regional, visitando todos os dias, com minha mãe na UTI. E eu vi vários casos, principalmente de uma mulher. Eu vi vários casos, principalmente de uma mulher que o irmão caiu de um telhado e ficou internado lá. E ela tinha que ficar com ele. E eles eram de Ubatuba, se eu não me engano. Cara, ela ficou com as malas ali naquele... No PA do regional? No PA do regional. Ela ficou no canto e todos aqueles dias ela foi tentar comer alguma coisa de madrugada ali, não tinha nada para comer. E aí eu penso assim, não seria fácil resolver isso de uma forma... não consigo tirar a demanda de consultas que são direcionadas para esses regionais. Para que solucionar o problema das pessoas e dos acompanhantes que estão com essas pessoas, que tem que ficar nas calçadas, na escada ali do regional, esperando até a tarde, porque às vezes o município até faz a parte dele de dar uma condução para levar o paciente até os hospitais. Mas não seria o caso de chegar em quem está administrando o regional ou no próprio estado, pedir que seja construído, que nem nós temos no regional aqui uma área de estacionamento, que é estacionamento para médico. É uma área enorme, que não dava para fazer como tem aparecido, uma sala de descanso para essas pessoas. Uma sala assim, tipo que tivesse um banheiro decente para essa pessoa ficar lá. Não vai ficar na escada. Fica aqui, com um cafezinho. Tu vai dar café. Não, mas com uma cantina, porque não tem nem cantina mais lá na porta. Do regional tinha uma cantina, lembra que você entrava? Lembro. Tinha uma cantina pro cara, mas que tenha um sofá, que tenha uma área pro cara, um banheiro decente pro cara. Mas eu vou te responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Qual foi o dia que você viu um deputado vindo fiscalizar o regional aqui em Taubaté? Nunca. Qual foi o dia que você, munícipe que está nos acompanhando, você, telespectador, internauta que está nos acompanhando, qual foi o dia que você viu um deputado vindo aqui no Vale do Paraíba fiscalizar o Hospital de São José dos Campos, o Hospital Regional de Caraguá, o Hospital Regional de Taubaté ou o Hospital Regional recém-inaugurado de Cruzeiro? Fala para mim, responde. Não vê. Por isso que vai do jeito que vai empurrando com a barriga. Cabe da gestão, ô Julinho. Eu vejo aqui, lembra de um tempo atrás que foi administrado e gerido pelo São Camilo? Sim. Tinha uma gestão boa, mas era do governo do estado com o prestador de serviço. Então vai da gestão. Se a gestão quiser fazer, faz. Eu não estou aqui para criticar a gestão atual, né, do hospital regional aqui, não. Eu estou combatendo aqui o sistema. O sistema está errado porque não tem ninguém que cobre, ninguém que fiscalize, ninguém que acompanha de perto. Quando a gente acompanha de perto, as coisas funcionam. Né? A gente tem que exigir. Bom, no plano que faz essa cirurgia, esse exame, tem tantos médicos, tantos enfermeiros, faz tantos acompanhamentos de tratamentos aqui, disso, tem uma lista, um plano de trabalho. Quando o deputado chega para fiscalizar, ele tem que ter esse plano de trabalho e o contrato em mãos, para ele saber o que o Estado está pagando e o que está tendo na linha de ponta. A gente não vê ninguém fazendo isso. Não vê. Então nunca, assim, não tem previsão de melhorar enquanto a região não tiver um deputado fiscalizador, um deputado estadual que vai para cima, porque o governo não tem como controlar tudo, não tem como ver tudo. Moisés, mas entra aquele lance também, porque papel todo mundo mostra, falar, até papagaio fala. E na linha de frente, né? E agora o assunto principal nessa questão que a gente tá conversando o que muita gente promete e nunca faz, que é a humanização da saúde. Porque isso aí é uma coisa humana, de você ver uma mãe que tem uma criança internada, ela, lógico que tem aquele lance que um idoso, uma criança pode ter um acompanhante, mas, gente, não é todo mundo que tem um acompanhante que pode ficar. Mas assim, quando vem para uma consulta, ele não vai ficar, mas ele tem que vir com um acompanhante, um senhorzinho. Só que, cara, e aí a hora de esperar para ir embora? Ninguém tá preocupado se esse acompanhante tem dinheiro ou não para comer um lanche, tomar um café, alguma coisa ou não, entende? Então é falta de empatia, falta de humanização, mas falta de ter alguém que controle, que fiscalize, que cobre o governo do estado. Porque senão vai
no ponto morto ali, solta ponto morto, solta a banguela e vambora. E vamos lá. assim que tá funcionando, entendeu? Vamos fazer o pirulito cantar. Opa! Por isso eu preciso da ajuda de todos aí, né? Para que a gente consiga alcançar esse objetivo e, de fato, ter um representante aqui no Vale do Paraíba que representa desde Bananal até Jacareí, Santa Branca, Santa Isabel, né? Que represente o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Agora você tem aí um caso que você até, a gente elaborando as pautas, conversando, o convite para você vir no Bora Escutar, né? Para a gente falar um pouco do seu projeto, da sua vida. Você tem até uma história aí que você queria, você falou, Júlio, eu vou, mas eu quero contar uma história relacionada à saúde que eu queria compartilhar com todas as pessoas que com certeza alguém vai se identificar, né? Muita gente está passando por isso. Quando você falou, eu me identifiquei, né? Pelo meu caso também. E eu gostaria que você dá o microfone aberto aí para você contar essa história. Para mim entrar nessa pauta, nessa causa, onde eu comecei a pegar a saúde como causa principal do meu mandato e um legado de briga, para isso eu tenho que dar uma introdução, falar por quem foi. Foi pelo meu pai. Para falar um pouquinho do meu pai, eu quero dizer para você o tipo de homem que ele era. Hoje até me emocionei na porta do regional, uma ambulante ali que chegou a trabalhar com meu pai e eu não sabia. E ela veio me dar alguns depoimentos de como meu pai era um homem bom, correto, justo, coerente, aconselhador. E ele aconselhava não só eu e a minha irmã hoje está em Lisboa, está em Portugal, morando em Portugal, mas não só aconselhava os filhos, como aconselhava os amigos de trabalho. Era um homem justo. E assim, eu até me emocionei na hora, travou um nó na garganta, cara. Porque meu pai era o tipo de pessoas assim que ele tirava as pessoas da rua sem celular, sem foto, sem câmera, sem nada. Ele fazia o bem a muitas pessoas. E uma outra oportunidade eu vou ter de contar aqui de um andarilho que ele tirou da rua, colocou dentro de casa, deu comida, deu roupa, deu abrigo, e depois ele encaminhou esse homem no mercado de trabalho, ajudou, aconselhou, guiou esse homem, e hoje esse homem é um missionário que prega o Brasil e o mundo. E era um andarilho, estava lá na cidade de Lorena. Então meu pai era esse tipo de homem. Mas eu quero contar um caso para vocês, antes de eu entrar nessa pauta da saúde, para você saber quem era o meu pai. O senhor Joaquim Luiz, hoje ele tem até um nome eternizado na cidade de Taubaté, tem um nome de rua lá na Água Quente com o nome dele. Meu pai, eu estava trabalhando em São Paulo e morando em Lorena. E eu estava um pouco afastado da família, trabalhando bastante, correndo. E o meu pai a gente sempre de berço evangélico, cristão, desde cedo, família simples, humilde. Meu pai sempre foi aquele homem acolhedor, companheiro, conselheiro. E um certo dia eu cheguei em casa, ele estava preocupado comigo, que eu estava muito tempo sem ir para casa. E eu cheguei em casa, ele falou assim, vamos comigo num lugar? Pega a bicicleta aí e vamos comigo. Eu falei assim, pai, mas eu tô tão cansado, acabei de chegar de São Paulo. Não, pega a bicicleta, vem comigo. E eu peguei a bicicleta, uma bicicleta velha que tinha em casa, e comecei a ir atrás dele. E nós começamos a andar muito de bicicleta. Fomos pela estrada do Mondesir, atrás da fábrica da Yakult, na cidade de Lorena. Tem uma estrada do Mondesir, e nós pegamos aquela estrada e fomos embora. Subia morro, descia morro, passava ponte, virava esquerda, virava direita. E eu cansado, num sol de rachar da tarde. E daí nós entramos numa estradinha de terra, começamos a subir. Falei, pai, onde o senhor está indo? O senhor está indo para Cunha, por dentro aqui das montanhas? Não, filho, vem comigo. E fomos andando. Chegou num lugar que nós tivemos que deixar a bicicleta, passar de uma cerca e começar a subir uma mata fechada. E isso nós caminhamos em torno de uns 40 minutos de bicicleta. E a gente começou a caminhar a pé, eu cansado, exausto, reclamando, suando. Falei, pai, vamos voltar embora? Ele falou, calma que nós já estamos chegando agora. Depois de quase uma hora, caminhando de bicicleta e a pé, nós chegamos numa mata. Na hora que saiu assim as árvores, chegamos num raspadão assim. Na hora que a gente estava subindo o caminho, tinha um monte de pedra no caminho. Ele falou assim, pega uma pedra, escolhe uma pedra aí e traz. Daí eu peguei essa pedra, escolhi uma pedrona grande e fui levando, não sabia para que era. E na hora que nós chegamos lá em cima, dava para ver o Pico dos Marins, dava para ver a Aparecida do Norte, Guaratinguetá, a cidade de Lorena inteira, dava para ver um pedaço de cachoeira, um lugar muito alto, muito bonito. E eu não sei se eu sei chegar lá hoje novamente.
E eu murmurando com aquela pedrona na mão, meu pai falou assim, coloca essa pedra aí junto das outras. Aí eu olhei assim, tipo uma pirâmide de pedra, um monte de pedra. Aí eu coloquei aquela última pedra ali em cima e fiquei olhando, nossa, que doideira, né? Olha que tanto de pedra, acho que tem quase 100 pedras aqui. E eu vou meio olhando e pensando comigo e tal. Aí eu olhei pra ele, ele pegou no meu ombro assim, né? Olhou pra mim e falou assim, filho, sabe o que significa essas pedras aí? Eu falei, não, pai, o que que é? Ele falou assim, significa cada dia dessa pedra foi um dia que eu subi no alto desse monte para orar pela sua vida. Caraca, hein? Aquilo ali foi um tapa na minha cara, meu. Nossa, porque eu tava reclamando de um dia. Meu pai foi mais de 100 dias naquele lugar orar por mim, né? Preocupado com a minha vida lá em São Paulo, correndo. E meu pai era esse tipo de homem, justo, correto, coerente. Ele falava muito grosso. Ele era, tipo, radialista, sabe? Locutor. Cid Moreira, é. Então, meu pai era um homem muito bom, mas muito bom. E, de repente, ele trabalhava bastante, já estava aposentado e trabalhando como segurança no Spani de Pindamonhangaba. Aí ele foi sair de férias em outubro. E eu não tinha ganhado a eleição ainda. O sonho dele era dois sonhos que meu pai tinha. Se formar em gestão ambiental, ser gestor ambiental, ele estava na faculdade, quase concluindo, e me ver eleito vereador na cidade de Taubaté, que ele viu o quanto que eu trabalhei. Desde 2012 tentando, trabalhando para ser vereador. E ele viu que esse era o meu sonho e passou a ser um sonho dele também. E de repente ele começou a sentir umas dores, saiu de férias e ficou em casa, daí começou a sentir dores. E começou indas e vindas ao pronto-socorro, liberava, tomava medicamento e ia embora para casa. Ia para a UPA, tomava medicamento e liberava. E meu pai começou a sentir muita dor, evoluir muito aquelas dores. Chegou um momento que nós começamos a ficar preocupados. Ele começou a perder massa muscular, começou a emagrecer, começou a comer menos. Aí, e eu sempre ali meio que cuidando dele, acompanhando, indo com ele na UPA, indo com ele no pronto-socorro. Aí nós pedimos, doutora, já é a 8ª vez que ele tá vindo aqui, não tem como fazer algum exame para ver o que que é que meu pai tem? É que aqui é urgência, é emergência, é o problema que a gente sempre enfrenta. Várias pessoas vão e não conseguem descobrir o que tem, porque a UPA é para tratar a emergência, só dor e liberar para casa. Então esse é um erro da gestão, da parte da saúde. Isso é um erro muito grave, que a gente perde muitos munícipes, muitas pessoas nos municípios por conta de não diagnosticar e descobrir o que que tem. Meu pai foi descobrir, em novembro, já estava acabando as férias dele, foi descobrir que estava uma suspeita de câncer. Marcou o dia para fazer a biópsia, começou a ir para o regional, fez a carteirinha verde, que é a carteirinha de acompanhamento do câncer, fez a biópsia, e aí entramos em janeiro, ele com muitas dores, já começou a ir direto no PA do regional. Quando ele fez a primeira quimioterapia, e eu acompanhei ele lá no regional, no 5º andar. Quando ele fez a primeira quimioterapia, naquela semana, ele teve que ser entubado e ir às pressas para a UTI. Ou seja, resumindo, desde que ele saiu de férias no final do ano, e ele faleceu dia 12 de fevereiro. Nós perdemos ele em 60 dias, praticamente. Foi uma dor terrível. E uma das falhas foi falta de comunicação do hospital com a nossa família. A gente não sabia que tipo de câncer era, qual o nível de agressividade, quanto tempo ele tinha de vida. A gente não soube nada. Ninguém deu informação nenhuma. Isso foi a minha pior dor que eu carrego até hoje. É a falta de empatia, a falta de comunicação que acontece com os pacientes. E isso passou a ser uma pauta para que eu brigue pelas pessoas, né, na área da saúde. Eu não admito injustiça. E falta de comunicação custou a vida do meu pai, porque a gente não sabia quanto tempo a gente tinha com ele. Se eu soubesse que o nível daquele câncer era tão agressivo e ia levar ele tão rápido, eu tinha passado os últimos dias da minha vida com ele. E eu não consegui. Isso foi uma falha da saúde, uma falha de comunicação do hospital, uma falha de comunicação da DRS da saúde, porque eu fico me perguntando quantas pessoas não passam por isso. Quantas pessoas não estão sofrendo com isso e às vezes está com câncer e nem sabe. Está com câncer de nível muito agressivo e não sabe. Então a família, as pessoas ficam alimentando uma falsa esperança, uma esperança de combater e vencer aquela enfermidade, mas não sabe o nível que é. E às vezes vai acontecer igual ao meu pai. Então nós precisamos ter o diagnóstico,
nós precisamos que as pessoas iniciem esse tratamento, que essa fila ande. Não podemos permitir que essa fila só ande quando alguém morre. Nós temos que ter mais oportunidades do governo do estado para os hospitais regionais do Vale do Paraíba. Tem que abrir mais vagas. Saúde não é brinquedo, não é um número, não é uma linha de produção, não. A gente tem que tratar. As pessoas estão morrendo na fila do câncer, estão morrendo na fila, aguardando vaga para diálise e hemodiálise. A gente tem que ter alguém mais humano, com esse olhar para brigar por essas pessoas. E eu estou disposto, porque eu vejo tanta gente sofrendo. 4 horas da manhã, pegando ônibus, pegando van, pegando o carro da saúde de suas cidades para ir até algum desses 4 hospitais que eu falei para vocês, para fazer tratamento e passar o dia inteiro sem comer. Depois volta exausto, cansado, porque às vezes passou pelaquela máquina de quimioterapia, às vezes passou pelaquela máquina de diálise, às vezes não tem nem mais veia para encontrar, para achar, de tanto sofrimento. E o povo paga por isso. Isso me revolta, saber que as pessoas estão pagando seus impostos em dia, estão recolhendo seus impostos e não estão tendo atendimento digno. Eu fico revoltado com isso. Então, isso passou a ser uma pauta, uma briga minha contra o Estado, né, contra a oportunidade para as pessoas encontrar o seu tratamento e fazer o tratamento adequado, humano, digno, que todos pagam muito caro por isso. E o meu pai, nós pagamos muito caro com a perca do meu pai, sem ter as condições, sem ter as informações adequadas, sem começar o tratamento precoce antes. Você que está assistindo, acompanhando, e tem alguma suspeita de dor constante, perdendo peso, mudando de cor, ficando muito com febre, as fezes saindo com cores meio descolorada, corra com o seu familiar, com o seu parente, porque pode dar tempo ainda de fazer um tratamento. Mas se essa luta é uma luta contra o tempo. O câncer é uma luta contra o tempo. E o sistema impõe que tem que começar o tratamento em 60 dias, sendo que alguns cânceres, algum tipo de câncer, tipo não-Hodgkin, tipo B, tem alguns cânceres que são muito agressivos, são linfomas, no sistema linfático. É muito rápido. Tem gente que morre de 30, 40, 50 dias, desde que ela começa a espalhar pelo corpo. Então nós temos que combater essa doença, mas com políticas públicas, né? Com atenção adequada, com diagnóstico adequado. O Vale do Paraíba não tem equipamentos públicos, os hospitais não têm equipamentos para identificar esse tipo de doença, de situação. Há poucos leitos na diálise, na hemodiálise, só quando morre alguém que sobe alguém da fila. Não tem nefrologista disponível na rede do estado. Quantas pessoas vão perder o rim porque não está conseguindo passar pelo nefro? Então há muita desigualdade social aqui no Vale do Paraíba, principalmente na área da saúde. E é por isso que eu estou me candidatando para lutar por essas pessoas. Lutar de verdade. Não é promessa de campanha. É uma pauta, é um legado que meu pai me deixou. E eu vou lutar por isso todos os dias da minha vida. Isso não é questão de política, nem de voto. Isso é questão de um legado. Eu quero ajudar a salvar pessoas como se fosse o meu pai. Eu não pude salvar o meu pai. Mas eu posso ajudar a sua mãe, a sua tia, seu filho, seu primo. Eu posso tentar ajudar. E é para isso que eu quero ser deputado estadual pelo Vale do Paraíba. A minha principal bandeira vai ser a saúde. É isso que eu me comprometo, não é uma promessa de político. O povo não aguenta mais promessa. O povo não aguenta mais, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, mas não quer nada, quer ver o seu benefício próprio. Eu até hoje, Júlio, eu pago aluguel. Até hoje as minhas filhas estudam em escola municipal. Até hoje a gente não tem convênio médico, porque eu quero brigar pelo aquilo que eu acredito, aquilo que eu uso. O povo usa isso, eu tenho que usar também. Então é isso que eu acredito. É por isso que é importante esse espaço, para a gente abrir o nosso coração e falar sobre a realidade, porque de política a gente já está cheio. De falsas promessas, pior ainda. É isso. É isso aí. Recado dado. Você que está aí assistindo, ouvindo o Bora Escutar, pode mandar sua pergunta aí pro Moisés Pirulito nesse episódio. Ele entra logo ele entra no ar aí para vocês, ele tá no ar, né, para vocês. Pode mandar aqui no direct, nos comentários, se você gostou ou não, e vamos lá, vamos fazer um movimento para que tudo dê certo na caminhada aí do Moisés, e vamos saber escolher
melhor os nossos representantes. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. E antes de finalizar, parece, mais eventos, né? Que as pessoas que quiserem conversar com você. Parece que tem do Geraldo Rufino também? Isso, estamos trazendo também, entre o dia 4 e 5 de setembro, o nosso candidato a senador, o senador do povo, Geraldo Rufino. Quem nunca assistiu um vídeo ou um corte do nosso senador aí, Geraldo Rufino, né? Grande empreendedor, começou de baixo das comunidades da população simples, e hoje é um homem de sucesso, mas ele cresceu na vida e ganhando o seu espaço dia após dia, e hoje ele dá palestras de empreendedorismo, de grandes oportunidades, pequenos negócios, e ele vai estar aqui na nossa região também, contribuindo, né, dando palestra aí para a população, e é totalmente gratuito, e vai vir aqui dia 4 e dia 5 de setembro, de forma gratuita, estará conosco em Taubaté também. Geraldo Rufino, que está deixando um legado. Agora o filho dele que está fazendo umas palestras também, eu conheço ele. Eu faço assessoria de imprensa para Polo Palestrantes e ele faz parte do hall da Polo Palestrantes, onde outros palestrantes também. E agora ele como senador, ele que soube trabalhar e fazer riquezas vamos dizer, do lixo, né? Do lixo, da reciclagem, ele que começou fazendo a carreira dele. Vamos torcer para que eles olhe mais para esse povo também, né? Eu acho que a humanização, o olhar do político para onde possa ser direcionado o dinheiro que nós pagamos, vamos direcionar certo. É isso aí. Considerações finais? Bora, vamos lá. Você que gostaria de acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto, ver nossas ações, nosso trabalho, pode acessar lá através do Instagram, né? Moisés Pirulito. Siga lá, comente, compartilhe, curta. Isso é muito importante para a gente ter um feedback do nosso trabalho e das nossas realizações aí pelo Vale do Paraíba e Litoral Norte e toda a região. Acompanhe lá, siga, vai ser muito importante esse retorno para a gente. E é isso aí. Dia 4 de outubro eu peço o seu voto de confiança, você, da sua família, não jogue seu voto fora. Tanta gente pega papelzinho no chão, sabe? Santinho no chão, nem sabe quem é e vota. Eu vou fazer uma pergunta. Você lembra quem foi o último deputado federal e estadual que você votou na última eleição? Não, né? Então, tá vendo como é importante a gente ter um deputado na nossa região? O Vale do Paraíba perece por essa falta. Mas a gente pode mudar isso. Dia 4 de outubro, eu peço seu voto, 2.400 para deputado estadual. Moisés Pirulito é a força que o Vale precisa. É isso aí, galera. Recado dado, e a gente tá aí com mais histórias para você poder assistir, fazer seu juízo de valor. E olha, não esquece de fazer sua inscrição aqui no Pode Escutar, compartilhar esse episódio, assistir outros episódios e deixar um feedback para a gente. Olha, cara, gostei desse episódio, daquele, porque nós vamos começar uma leva de cortes de outros episódios, que nós estamos com mais de 80 episódios. Muita gente boa passou por aqui e a gente vai começar a fazer uns cortes dos assuntos legais e para poder disponibilizar para você. Talvez você não tenha tempo de ouvir um episódio inteiro, mas aí você vai começar a ter na sua mão alguns episódios específicos falando do assunto que te interessa. E o nosso amigo YouTube vai nos ajudar nisso, porque graças a algumas modificações de YouTube, logo você vai tá podendo receber muito mais informações, principalmente aqui do Bora Escutar. Então, galera, mais uma vez, termino aqui mais um Bora Escutar.